Senhor Jesus, obrigado por esse encontro aqui, pela comunidade da Vila, Senhor, um lugar onde a gente se encontrou como igreja, onde a gente pode ouvir e viver o reino de Deus, Senhor. Abençoe agora a nossa celebração de Natal, que a gente possa ouvir, cantar e ser desafiado, Senhor, pelo seu nascimento, pela transformação que a notícia do Natal traz, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, querido. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu fico feliz de estar aqui sempre que eu venho. Acho que eu quero vir mais do que só no Natal. Apesar de ser sempre bom, né? Mas eu estou morando mais perto agora, quero visitar mais. Eu amo esse lugar. Existem alguns lugares que a gente passa cantando que a gente fala, nossa, eu poderia ficar aqui nessa igreja. E essa é uma delas. Então é sempre um prazer, uma alegria. Obrigado pelo convite mais uma vez. E é isso, vou compartilhar algumas músicas, espero que vocês gostem, que cantem junto, que elas tragam alegria e paz para o coração de vocês. E eu vou começar com uma que eu acho que vocês já conhecem, para vocês cantarem junto. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foram muitas pedras, foram muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Vocês estão meio tímidos, né? Pode cantar mais forte. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. Vejo vitórias se hoje eu olho pra trás. E à minha frente eu sei, existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada, sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. Oh, 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 oh.
reconhecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. Por isso eu venho agradecer, pois eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração, eu abro o meu coração. Oh, oh, nova história. Essa próxima música que eu vou cantar, ela tem uma história tão bobinha. Acho que é uma das mais antigas que eu escrevi, mas eu continuo ainda gostando dela. Porque a gente vai se enjoando das músicas, né? Que a gente canta. Mas eu nunca vou dizer quais eu já estou enjoado, porque para vocês é uma novidade, né? Me ver cantando. Mas essa aqui que eu vou cantar agora é uma que eu não enjoei. E eu escrevi ela... É uma das mais antigas, na verdade. Acho que eu tinha uns 16, 17 anos quando eu escrevi. E a história dela é tão engraçadinha, mas eu lembro até hoje de maneira bastante viva, assim. Era um final de ano e eu tinha uma namorada que terminou comigo bem no final do ano, antes do Natal, assim. Devia ser crime, né? Você terminar um namoro. Porque a pessoa não consegue ficar mais feliz, numa época que é pra estar todo mundo feliz, né? E ainda tinha cantata de Natal da igreja, e eu cantava, e tipo assim, mano, eu subi no palco, assim, da cantata de Natal derrotado, assim, sabe? Cantando com uma tristeza no coração, né? E, enfim, aquele clima fúnebre, né? E quando a gente é adolescente, né, essas coisas impactam ainda mais, né? Você pensa, meu Deus, nunca vou superar essa dor. E eu lembro que teve um culto de gratidão na igreja também, né? Porque essa época também é a época que além de tem que estar todo mundo feliz, porque é Natal, tem que estar todo mundo grato, né? Porque olhar para trás e só ver a gratidão no coração. E eu lembro que eu estava na igreja e o pastor conduziu a igreja no momento de oração. Falou, gente, vocês agora vão se juntar em duplas e trios. E eu já assim, né? Para agradecer. Aí eu pensei, né? No auge da minha maturidade ali, da adolescência, falei, cara, eu não tenho nada para agradecer hoje. Aí eu saí da igreja, assim, né? Não saí da igreja, não apostatei. Eu só fui para uma outra salinha, que não era a nave da igreja. E aí eu falei, não, eu preciso me ajoelhar aqui e pedir para Deus, porque eu preciso relembrar Ele dos meus problemas, que são muito importantes agora, né? E tal. Enfim, aí fiz uma oração lá, Deus, resolve minha situação, queria isso, queria aquilo, poxa vida, estou triste, me ajuda. E eu lembro que eu estava lendo uma meditação e isso ficou marcado na minha memória. Eu falei que era uma história boba, mas ela tem um fundo relevante. Eu estava lendo uma meditação que aquele dia, ironicamente, também falava sobre gratidão, né? E aí dizia assim, olha, independente do que você esteja vivendo ou tenha vivido, você tem motivos suficientes para agradecer pelo que Jesus Cristo fez por você. E eu não me esqueço, né? Aquele dia lá, eu escutei essa história, eu li esse texto e eu escrevi essa música. E hoje, acho que já faz uns 17 anos que eu escrevi essa música, bastante tempo. E até hoje, quando eu canto ela, eu me emociono de lembrar, não dessa situação, né? Já passou, obviamente. Mas que eu continuo enfrentando coisas que eu não gostaria de enfrentar, eu continuo vivendo situações que eu gostaria que Deus conduzisse de uma maneira diferente. Mas, no fim das contas, o que a gente precisa é da condução de Deus, é ter a certeza, a convicção que a mão dele está nos guiando, está nos conduzindo. É saber que a graça de Cristo é o que nos basta.
é a nossa maior alegria, né? Então essa música ela fala um pouquinho sobre isso. Eu não sei o que você viveu nesse ano, é o tempo de você olhar para trás e pensar, poxa, tem coisa que não foi do jeito que eu gostaria e talvez não deveria ter sido mesmo, porque Deus tinha um plano melhor. E a gente olhar para isso e ter confiança, né? Deus tem sempre o melhor para a nossa vida. E isso é suficiente para nos fazer felizes, para nos fazer continuar acreditando que a vida ainda tem um sentido. Essa música, ela fala sobre gratidão. Então que nesse momento você tenha um coração grato. Grato a Deus pelo que Ele fez, grato pelo que Ele está fazendo, grato pelo que Ele ainda fará e crendo sempre que a graça dEle é suficiente. A vontade dEle é soberana e melhor do que a nossa, para as nossas vidas. Amém? Hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas solução. Não quero insistir que cures minha dor. Eu venho hoje só pra te ouvir. Não quero todo o ouro em minhas mãos, nem todas as respostas quero eu saber. Eu venho agradecer. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria. Todas as manhãs eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Eu sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso e meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Oh, oh, oh. Ei, ei, ei. Hoje eu não vou pedir que leve embora as nuvens e traga o sol. Se esse é o teu querer, pode deixar chover. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. Conheço as tuas obras de amor. A tua mão se estende apenas para o bem. Só por amor a alguém. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Pode chover, pode sair o sol, tu és minha alegria. Todas as manhãs eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso, em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. A tua graça basta para mim. A tua graça basta para mim.
Amém. Eu vou misturando umas que vocês conhecem com umas que vocês talvez não conheçam, tudo bem? Para vocês passarem a conhecer. Eu vejo o céu aberto, eu sinto paz em cada canto do mundo. Um coração sorrindo, a alegria solta pelas ruas. Abraços apertados de gente que há tempo já não se via. A doce melodia da esperança que alimenta a alma. É sobre falar. Quando estiver escuro, eu abro a porta, eu deixo a luz em cada coração, para que percebam que há mais para viver, além do que seus olhos podem ver. Além do que se pode ver. Acima dessas nuvens, mais forte que o desespero profundo. Vejo a felicidade nos receber com braços bem as dores que sentimos ficaram no passado já esquecido, e a luz de um novo tempo raiando no horizonte, a glória eterna é sobre a porta, eu deixo a luz entrar em cada coração, para que percebam que há mais para viver, além do que seus olhos podem ver. Quando estiver escuro, eu abro a porta, eu deixo a luz entrar em cada coração, para que percebam que há mais para viver, além do que seus olhos podem ver. Além do que se pode ver.
Eu sinto paz em cada canto do mundo. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Pode ser mais forte, hein? Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar. Ei, deixei vocês. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender, meu irmão, posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim, quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Oh, oh. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Marcos, segue a mesma lógica, né? 12:20.
Então vai dar para eu cantar a triste que eu queria cantar no outro culto e ele não deixou. Daí tem uma música minha que chama Canção da Família. Eu amo ela. Ela é meio triste, né? Mas a gente consegue superar. Eu escrevia... eu viajo muito, né? No meu ministério. Praticamente todo final de semana fora de casa. Então é difícil estar perto da família, né? E às vezes tem momentos que bate aquela saudade específica, assim, meu Deus, eu queria estar em casa nesse momento, sendo cuidado pelo meu pai, pela minha mãe. No caso, né, eu já tenho 37 anos, isso já não acontece mais nem na rotina normal, né? Mas sabe quando você se remete, né, a outros tempos, assim, né? Tem situações que a gente enfrenta na vida que parece que a gente quer correr, não é nem para sua própria casa, é para um outro tempo que já não existe mais, né? E aí essa música, ela nasceu num desses momentos, assim, de desespero, de saudade. Ela chama Canção da Família. Ela é a história da minha casa, mas acho que é a história da sua casa também. Geralmente família é tudo igual, só muda de endereço, né? Então aproveitar esse momento para você pensar um pouquinho na sua família. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança, das lutas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filho, a mesa pronta está. Nossa família reunida era tão simples o jantar. Mamãe não cozinhava tão bem. Eu lembro a gente costumava reclamar, mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando pede aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certo as coisas continuem a passar. De certo as coisas continuem a mudar. E o que me resta é só hoje transformar.
Eu avisei antes, né? Umas fungadas coletivas, assim. Essa aqui eu me concentro no nível máximo, assim. Tipo, quando eu tô cantando ela, geralmente eu tô cantando e imagino que vocês estejam visitando a família, né? No pensamento aí. Eu não visito nada. Eu fico aqui no... Eu controlo meu pensamento para ficar aqui. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, qual é? Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei Jesus. Oh, oh, oh. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança em cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Oh, 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 nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, não nada é melhor. Não quero mais nada. Oh, nada é melhor. Não quero mais nada. Eu encontrei o meu Jesus.
quero mais nada. Amém. A minha mãe odeia as músicas tristes. Aí um dia eu estava cantando numa igreja. Aliás, eu não. Tinha uma pessoa cantando na igreja uma música minha, né? Eu estava do lado dela assim, ela olhando. Aí ela virou para mim e falou: que música horrorosa, né, filho? Era uma música dessas mais dramáticas, assim, né? Aí eu falei: mamãe, essa música é minha. Aí ela só olhou assim para mim. Aí ela voltou a olhar para a pessoa que estava cantando. E o semblante dela foi lentamente mudando, assim. Ela voltou pra mim e falou assim: filho, é linda. Eu que não tinha prestado atenção. Mas eu tenho umas músicas alegres também, só que hoje eu tô mais melancólico, tá? E aí eu só contei uma piada pra distrair um pouquinho antes da próxima melancólica. Mas a próxima não é nem minha. Eu amo ela, eu cantei no primeiro culto, quero repetir agora. Você conhece também. É uma daquelas músicas que eu queria que fosse minha. Queria ter escrito essa música aqui, mas não fui eu. Ela é antigona já, ela tem atravessado gerações, ela é uma oração. Quero que você faça dela a sua oração também. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti. Continua cantando, tá tão lindo. Preciso do teu. Preciso de ti. Oh, oh, oh. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Oh, 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 oh. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Oh, oh, oh. Escuta o meu clamor.
de ti, oh Senhor, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor. Amém, amém. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela honra de estarmos aqui reunidos nessa manhã como tua igreja, teu povo. Que o Senhor traga o alimento para sairmos daqui sustentados pela tua palavra, Pai. Nós precisamos de ti, essa é a nossa oração. E que nos momentos a seguir do culto a gente continue sentindo a tua presença e teu Espírito Santo entre nós. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Obrigado, Pedro. No final você volta para tocar pelo menos mais duas, tá bom? Deixa eu conhecer os nossos visitantes. Se você provavelmente veio passar o fim de ano, Natal, na casa de alguém, ele te obrigou a vir aqui, né? Falou, não, a gente vai para a igreja, se quiser. E não por causa do Pedro, por causa da vila, viu? Para você, o pessoal tentou vir mesmo. E se você está pela primeira vez, nós estamos tão felizes e nós queremos dar um chocolate para você. Você está pela primeira vez, dá um sinalzinho assim com a mão e vai chegar um bombom até você. Sejam bem-vindos, aí em cima também. Não baixa a mão até não chegar o bombom, senão você perde a bênção. Eles vão achar que você já recebeu. Vai chegar, a turma está aí distribuindo. Aqui também tem. Está aqui, ó, vindo aqui. Se você está procurando uma igreja, espero que hoje, nesse culto, nessa celebração de Natal, Deus possa confirmar. Nem sempre é um louvor bom assim. Na maioria das vezes a gente tem o Paulo. Mas assim, aproveitar que ele não está aqui, aproveitar que ele está viajando, a gente pode fazer mais isso. Vocês sabem que eu faço com ele aqui, né? Então, se você, por acaso, está visitando, mas tem uma outra igreja, manda um abraço lá para o seu pastor. Só quero dar um recado. Depois dessa porta, do outro lado, tem um lugar dobro desse tamanho, que é para as nossas crianças. Lá eles estão tendo um culto especial agora. E se você tiver um bebê, também tem um berçário lá com a transmissão do culto, caso você precise. Eu não estou acostumado a pregar em pé. Primeiro culto, já vou avisando, não foi bom. Eu também não estou acostumado a não fazer uma pergunta para olhar o esboço, para voltar aqui para o plumo. Mas vamos tentar aqui fazer isso aqui. No Natal, eu não sei porquê, eles falam, vamos fazer no Natal em pé. Como se fosse mais rápido. E aí eu vou tentar trazer a nossa mensagem de Natal aqui de pé e sozinho. Eu estava pensando essa semana para essa mensagem, né? E eu tenho uma dificuldade, assim. Minha dificuldade é que eu gosto muito de pregar na série, porque aí já está tudo definido o texto, eu não tenho para onde correr. Quando me dão a liberdade, fala o que quiser, né? Para mim é mais difícil. O que eu vou falar? E eu estava assim, Natal. E eu estava pensando como o Natal perdeu muito o sentido virou um grande comércio, né? Ontem eu deixei para a última hora, fui num shopping, vi que o shopping fica até mais tarde. E é nessa hora que você vai num shopping que você percebe que, cara, Natal capotou. O negócio virou, assim, eu gosto de presente, não estou reclamando do presente, não, eu gosto de receber. Aliás, eu recebo pouco presente como pastor dessa igreja. Não, assim, só joguei aqui. Mas o Natal virar só esse presente, esse negócio, assim, eu acho que começou a ter uma discrepância quanto ao que ele significa, né? Eu estou lendo um livro do Michael Gorin, chamado Luz das Nações, e ele tem dois conceitos. O segundo eu vou falar mais para frente, mas o primeiro é que
ele fala que a gente vive uma amnésia espiritual. E a gente esqueceu do sentido das coisas espirituais que o Evangelho, que a Bíblia trouxe para nós. Principalmente nesse último século, o mundo começou a nos falar que a nossa fé é algo individual para nós. E a gente, como religião, aceitou isso. Porque quando a Bíblia vai falar sobre o Evangelho, ou quando a Bíblia vai falar sobre o Natal, as narrativas são todas sobre a salvação do cosmos, a salvação do mundo, a salvação da criação. Ou seja, não dá para falar de Natal e achar que é uma coisa individual da nossa casa, como se fosse uma janta, como se fosse um tempo único ali, como se fosse uma coisa pessoal e individual, ou de um grupo aqui que está se reunido, vamos falar sobre Natal, Jesus nasceu. Ele é um anúncio para todos, tanto os que acreditam como os que não acreditam, porque nós entendemos que o Natal é a encarnação do Deus que se importa e a salvação. Então, essa amnésia que vai trazendo a gente, o que a gente acredita, para o pessoal, para o individual. Hoje eu percebo pais que têm receio de falar da sua fé para os seus filhos. Um tempo atrás eu estava conversando com um casal sobre o batismo do filho, bebê, e legítimo, mas o pensamento era esse. Mas como é que eu vou escolher para ele o que ele quer? Eu não sei se eu devo batizar, porque eu acredito que cada um deve ter a sua fé. E é verdade, cada um vai ter a sua escolha, mas a gente começa a individualizar, de uma certa forma, com uma amnésia do que é a mensagem. Não tem como falar de Natal e falar só para um grupo de pessoas. E aí começou a ter uma diferença entre o que a Bíblia fala, o anúncio, e a vida prática da igreja hoje. Deixa eu ilustrar com uma história minha pessoal de desastre, como sempre, eu nunca trago aqui histórias boas. Eu cresci, a família Botelho é uma família muito, muito musical, artística. Ela, assim, várias vezes quando a gente se reunia com os tios, irmãos do meu pai, você tinha alguém que levantava, fazia uma poesia, tinha muita música. Meu pai, quem acompanha ele nas redes sociais, vai ver que ele está pintando tudo, pintou, ele dá quadros pintando meus filhos para os meus filhos. Esse é o presente de Natal, é dar quadro, a pintura. Meu pai encheu meu filho de cadernos de desenhos e de como desenhar. Então é muito assim, eu tenho um primo que chama Estênio Márcios, eu tenho o Edilson Botelho, então tem muita gente música. Já percebeu que é de músico, certo? E aí eu, com 14 anos, falei, eu acho que eu vou ser músico. Sabe assim? Eu acho que eu vou ser músico. E eu lembro que eu me empolguei, e meu pai falou, o que você quer de 15 anos? Você vai fazer 15 anos, o que você quer? E eu falei, eu quero um saxofone. Eu nunca tinha tocado num saxofone assim, visto presenciar um saxofone. Eu falei, eu quero um saxofone. Eu não sei se eu fui influenciado pelo Kennedy, que também é ruim, mas assim eu queria. E eu lembro que vinham muitos americanos fazer missões lá no acampamento, onde meu pai era o presidente, e eles trouxeram um saxofone, meu pai conseguiu, e chegou o saxofone. E eu lembro direitinho, quando eu ganhei o saxofone, abre, faz. Eu abri, eu não sabia montar o saxofone. Eu não sei. E aí eu decidi, falei, agora eu preciso aprender a tocar. Então, o que eu fazia? Toda sexta-feira, pegava um ônibus lá em Arujá, vinha para São Paulo, vinha para uma escola de música chamada Pedra Viva, que acontecia no metrô Santa Cruz ali. Eu chegava lá, eles tinham um grupo bom, isso eu estou falando da década de 90, tinha um grupo bom, e eu ia lá, aprendia, me deram uma cartilha chamada Bono, e aí eu ficava lá, a escalinha ali, e aquilo, eu falei, cara, é mais difícil do que eu pensava. Nos primeiros meses não saía som e tudo mais. E aí, essas escolinhas, se você tem uma escola de música, tenta sentir minha dor e tenta mudar. Eu lembro que eles chegaram e falaram assim, então, todo ano a gente faz a apresentação. E você tem que chamar seus familiares, e cada um está em uma fase. Esse é um papinho, cada um tem uma fase. Ninguém vai te julgar. E a gente vai
vamos encher o auditório de familiares e cada um vai fazer as suas apresentações. E eu lembro que tinha um menino lá de Arujá, lá da Missão Jovens da Verdade, que ele era 10 anos mais novo que eu. Então ele devia ter, 10 não, uns 8, ele devia ter 6, 7 anos, e ele tocava bateria, só que ele era um fenômeno, tocava muito bateria, da vizinho. E eu lembro que foi assim, agora estava todo mundo, e eu tive que chamar meus pais, eles estavam lá, meu pai estava lá, estava todo mundo lá, e começou assim, agora vai vindo, primeira pessoa dos Jovens da Verdade, Davizinho. Aí ele senta na bateria, e ele sobe o nível da apresentação. Moleque de 6 anos, um fenômeno, fazia lá, dava volta, fazia pirueta, rodava baqueta e tal, e fazia estrago, toca muito. E aí, agora continuando nesse mesmo talento, nessa mesma vibe, Jovens da Verdade, é um show, é um Botelho, atenção Marcos Botelho, holofote. E aí tem uma coisa que vocês precisam saber do saxofone, que tem aquele cachimbinho que chama tudel, e ele precisa ser aquecido junto com a sua voz, você precisa ficar aquecendo. Então, você fica aquecendo. Eu não aqueci, eu estava tão nervoso, eu estava lá, cheguei, eu botei lá e vamos embora. E aí, minha apresentação era mais ou menos assim. E se você não aquece, ele apita. O sax apita. Então, eu estava assim. E foi um desastre. Lógico que, no final, minha mãe foi igual a do Pedro, ela sorriu e falou, é bonito, Marcos. Meu pai, que já é o Botelho, mais talentoso, ele falou, é isso. É uma apresentação, Marcos, foi uma apresentação. O que eu quero dizer com essa história que eu estou tentando elaborar psicologicamente na minha vida adulta? Uma coisa é o anúncio, outra coisa é o que a gente apresenta. A Bíblia está anunciando o Natal. E esse Natal da Bíblia não é a mesma coisa do que a igreja evangélica está vivendo no Brasil. Isso aqui é um anúncio, é uma expectativa. Isso aqui é a salvação do mundo. É o Deus que se fez criança. Se você souber o que é o Natal. Outra coisa é o Natal que você está vivendo. Que aí, no melhor das hipóteses, vai vir todos os seus familiares. Sua esposa vai falar assim para você, tenta não brigar. E ele vai falar assim, olha, vai vir aquele parente que vai puxar aquele assunto sobre política. Vai vir aquele parente que vai puxar assunto sobre futebol, que você investiu milhões e não ganhou um título. Vai vir aquele outro parente. Eu não posso falar muito. Hoje eu estou de verde, a única vez que eu não vim de preto é no Natal, mas hoje é a expectativa para mim, porque pode ser bom, provavelmente vai ser ruim. Mas assim, e você pensa assim, é Natal, é tempo de paz, tenta não brigar. Olha o que a gente reduziu o Natal. É uma apresentação de saxofone apitando. Virou uma tragédia, assim, ai caramba, vamos só tentar fazer isso. Ou seja, se a gente não voltar ao que realmente representa Natal, a gente está vivendo um fake news. Um grande anúncio que a Bíblia fala, cósmico, mas a gente vive uma tentativa de não brigar de uma janta de ceia. A gente tenta viver uma história de uma paz que não é verdade. A gente falou muito de paz, de luz. Eu sei que, e eu nem implico hoje com Papai Noel, árvore de Natal. O mundo ele tem que... Eu até gosto que o mundo não celebre o nascimento de Jesus. Eu não gosto quando mistura. Eu não gosto, porque ou a gente fala realmente o que é, ou eles têm que arranjar alguma desculpa para poder estar celebrando também alguma coisa. Mas nós, que temos a palavra, temos que voltar a esse sentido, a esse grande anúncio, né? E cada evangelista decidiu escrever o Natal de uma forma. Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, Jesus já nasce grande, não tem nem Natal. Eu lembro que o Marcelo Galberto, um dos mestres que me ensinou sobre a Bíblia, ele falava assim, Marcos é bom para novo convertido, porque ele já começa grande.
Jesus já vai para ação, no primeiro capítulo ele já está famosão, já está difícil. Aí você tem Lucas e Mateus, que eles já decidem falar sobre a importância de Jesus na linhagem do Antigo Testamento. Lucas vai até Adão, na sua linhagem, Mateus vai até Abraão, vou mostrar ali a importância da linhagem real, a linhagem de Judá, Mateus vai mostrar. Quando você chega em João, é o último evangelho, que eu vou ler um versículo só hoje, João, ele já não está também mais importando com a linhagem, ele está falando, Jesus é Deus. A linhagem que você precisa saber é que ele veio direto de Deus. E aí no primeiro capítulo, que chama Prólogo de João, ele vai falar que o Logos, o verbo, a palavra, são tudo uma coisa só, tá? Se fez carne. E o que é esse Logos ali, né? O texto é escrito em grego, então Logos ali, essa palavra quer dizer, João está fazendo algo muito especial, ele está fazendo um paralelo com a cultura dele grega, que ele está escrevendo no primeiro século da era cristã, mas puxando também a tradição que ele tem hebraica de Israel, que é o Gênesis 1, está fazendo as duas coisas. No Logos, quando ele chama, ele está pegando Heráclito, que veio 4 a 5 séculos antes, que falava que o Logos é deixa eu pegar direitinho aqui, só para não inventar tanto, só inventar um pouquinho. Ele está assim, ele fala que é o princípio racional que ordena o cosmos, ou seja, é o propósito. O propósito do Logos o Logos é o propósito da vida, é o que vai trazer ordem para o caos. Ou seja, João, no capítulo 1, versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Eu vi que vocês postaram ali, eu esqueci de ler o texto. Esse é o texto, tá? É uma frasezinha, então eu falei. E ele está dizendo, pegando esse princípio, sabe? Ele está falando assim, vocês que são filósofos, vocês que são gregos, o que traz propósito ao caos e à vida é uma pessoa, não é um conceito. Por outro lado, ele também está pegando e falando, o que é o Natal? O que é o nascimento de Jesus? É a ordem de Deus de Gênesis, e disse Deus, quando você vai lá em Gênesis 1, essa expressão, e disse Deus, acontece 10 vezes. Por isso que o número 10 na Bíblia é importante. E aí ele fala, e disse Deus 10 vezes, e tudo que Deus disse, ele não precisou tocar, ele não precisou fazer. É suficiente para vir a existir, quando Deus diz. Todas as outras narrativas de origens dos povos egípcios, babilônicos, Deus ou os deuses têm que entrar numa batalha com o oceano ou com o caos para que a vida existisse. E como Gênesis é um texto apologético, ele está dizendo assim, o nosso Deus é tão poderoso, o Deus de Israel é tão poderoso, muito mais do que esses falsos deuses, que nosso Deus não entra em batalha. Nosso Deus não precisa guerrear. Nosso Deus apenas fala, logos, diz a palavra e o mundo vem a existir. Só que entre esse falar e existir, falar e acontecer, existe a história da queda. A história que o pecado fez a gente não cumprir o que Deus disse. E o que fez Deus o que fez a palavra romper com esse negócio dele falar e não cumprir, a gente não cumprir é o pecado que está em nós. Ou seja, o que João está dizendo aqui, que aquele que fala e a gente não consegue obedecer ou ser, agora decidiu vir e cumprir o que ele falou. A palavra se fez carne. Isso é importante vocês entenderem, que eu estou tentando trazer a história cósmica do Natal. Aquele que, quando Deus falou, haja, agora o Cristo veio fazer agir. Brincadeira. Veio fazer acontecer. Veio cumprir. Porque eu e você não somos suficientes. Porque eu e você vivemos o Natal individual. É o meu, é minha fé.
a gente não consegue cumprir a missão de Deus. E aí entra algo muito importante, que é o segundo conceito do livro que o Gorin escreve, Luz para as Nações. A gente começa, nós evangélicos, começa a achar que missão, sabe missão? Missão, é algo que pertence à igreja. Ele coloca que realmente não é. Missão é de Deus. Missão não é da igreja. A missão é de Deus. E por isso que Deus decidiu encarnar e viver e fazer. Porque a missão é de Deus. Ele falou e ele mesmo cumpriu. Ele assumiu isso. E aí, a gente tem como algo muito importante, quando a gente pensa que a gente é a igreja. Quando a gente pensa que missão é nossa, a gente começa a criar, e não tem assim muito errado, mas só estou tentando trazer aqui para vocês. A gente cria o mês de missões. Por que a vila nunca vai fazer um mês de missões na vila? Aqui vai trazer, aí traz missionários, e a gente vai fazer, orar por missões, levantar uma oferta por missões e fazer. Não, em si não tem nada de errado. Mas se a gente começa a departamentalizar missões, a gente de novo pensa que missão é algo que só precisamos organizar e começar a ajudar pessoas a fazerem. Alguns que são selecionados vão fazer. Agora, se a gente entende que missão é de Deus, a missão pertence a Ele, e Ele está fazendo, e nós simplesmente sinalizamos com as nossas vidas e ações o que Ele faz, isso muda tudo. E é interessante aqui que a gente começa a perceber cada coisa ficando no seu lugar. Natal para o mundo é consumo. Natal para a religião é organização. Natal para os discípulos de Deus é envio. Não tem como ser Natal sem entender que estamos sendo enviados. Agora eu vou trazer para a gente começar a aterrizar. Eu queria trazer um filme que eu assisti na década de 90. De novo, eu gosto muito de filme, é assim que eu faço as minhas ilustrações. Por isso que a gente tem outra cadeira para a gente apontar e mostrar que eles também têm outras histórias. Tem um filme chamado O Quinto Elemento. É um filme difícil, não é um filme assim que se você for assistir hoje, é um filme... Você está rindo, né, Silas? Eu sempre fico pensando, Silas... O Quinto Elemento é um filme, com todo respeito aos papis, é um filme de diretor francês. Então, você tem um figurinista francês. É um negócio muito ousado. Ele é feito mais para impactar do que para ter razão. E O Quinto Elemento é uma história... Se você for ler a história, ela não é tão boa. Tem os 4 elementos, fogo, água e tal. E o quinto elemento é uma ruiva. Uma ruiva que está lá e ela tem que salvar o universo unificando os 4 elementos. E aí, essa unificação já fala, é brega, é o amor. Sei lá, é algo assim. Eu não entendo, faz muito tempo que eu não assisti. Provavelmente tem uma história mais interessante, filosófica por trás. Mas não é isso que eu quero trazer. O que eu quero trazer é que chega no final do filme, ou no meio do filme, ela está querendo entender sobre como é que é esses seres humanos. Eu quero saber se vale a pena eu salvar os seres humanos e o universo para ser o quinto elemento. E aí, eles dão do computador da época, no alfabeto, todas as palavras para ela aprender o que é ser humano. E aí ela chega no final do filme, em guerra, que em inglês é war, é W. Se ela tivesse vindo para o Brasil, ela teria percebido, o filme não chegaria no final, que ela no meio, ela perceberia. Mas lá, ela chega no final e vê o war. Como se no alfabeto não tem nenhuma outra palavra que vai ser ruim para a gente como ser humano. Mas no final ela viu, e ela fica chocada, porque ela vê, por que vocês entram em guerra? E ela meio que desiste de acreditar na humanidade. Ela fala, eu vou morrer por isso, para vocês fazerem guerra? Por que vocês se matam? Por que a gente está tentando salvar os seres humanos se eles entram em guerra? E esse é o plot do filme que é interessante. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente fala de Natal, encarnação de Deus, o verbo se fez carne, a gente está falando de um Deus que tem onisciência, mas que mesmo assim não decide conhecer os seres humanos através do que ele já sabe,
não é uma pessoa que está vendo de A a Z. Deixa eu sentir o que é os seres humanos e eu vou falar. Ele viveu o sofrimento. E aí eu quero aterrissar no teu coração. Não sei como é que foi teu ano. Porque assim, o teu ano pode ter sido bom. Você fala, cara, que ano bom, vamos celebrar. Mas teu ano pode ser uma porcaria, ter sido uma porcaria. Meu ano foi, assim, nota 5. Não sei se o seu ano. Se você for sincero, você pensa, como é que foi o ano? E você pode encarar o Natal como, pelo menos eu quero fugir desse ano. Vamos tentar acabar bem. Você pode estar pensando assim, eu quero o meu Natal, eu quero viajar, eu quero sumir. Eu estou assim, eu quero só ser um tempo de esquecer. Vamos tentar viver uma paz nesse ano, virar e viver outra coisa. E você pode estar fugindo da guerra, do war. Não, eu não quero, não sei se vale a pena. Se eu olhar, não vale a pena. Mas quando a gente fala que Deus, mesmo sendo onisciente, Ele se encarna, vira homem e vive a dor, a gente vê a lógica ao contrário. Quanto mais Jesus via a dor e sentia a dor, mais ele sabia que a missão dele, que o logos dele, que o propósito organizador da vida, ele tinha que acontecer. Quando ele está no Getsemane, que ele vê que ele vai morrer, e a dor cai sobre os seus ombros, ele fala, cumpre a sua vontade, Pai. E a cruz é o final dessa encarnação. Quando ele se entrega e morre, ele está dizendo, tudo importa. Tudo faz sentido. Então, nós temos a nossa missão em Cristo. Nós temos a nossa missão é entender essa mensagem e viver essa mensagem. Não como algo individual nosso. Não como um Natal que a gente vive apenas no final do ano, mas como algo que vai mudar a humanidade. Algo que veio as boas novas de todos aqueles que ouvirem e verem essa notícia. Deus se importa. Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com o seu ano ruim. Deus não vai esquecer o seu ano ruim. Deus não está querendo uma virada mágica de ano para falar, acabou, que vem novas tarefas, novas coisas. Ele não vai esquecer. E graças a Deus que ele não vai esquecer, porque ele morreu pelo seu ano ruim. Ele morreu pelas suas dores. Ele se importa com você, a sua história. Ele se importa com o seu fracasso. Ele se importa com a doença que você recebeu como notícia esse ano. Ele se importa com a sua dor de quem faleceu esse ano. Ele se importa com o seu relacionamento que fracassou esse ano. Ele se importa com as suas dores. Ele morreu para que essas dores sejam encaradas de frente. Ele encarnou porque ele falou, não vou conhecer pela minha onisciência. Eu vou conhecer porque eu amo e eu vivo. E a notícia do Natal, toda vez que alguém lembrar que Deus encarnou, é para dizer que Deus se importa, essa missão é minha. Eu disse e eu faço acontecer. E na cruz ele fez acontecer. E a ressurreição é a gente não precisando passar pela cruz. É a gente vivendo a nova vida de uma realidade que Deus fez. Somos chamados a viver como uma comunidade de contraste, onde a ganância, escolhemos e fomos escolhidos para ser generosos. Onde há injustiça, praticamos a justiça. Onde há o consumo, aprendemos a partilha. O Natal não é algo que consumimos todos os anos. É Deus entrando na história e dizendo, eu vim até vocês, agora vivam como enviados para eles. Que Deus te dê a força do Natal. Que não seja só uma data, que seja a razão da nossa vida. É como disse a música que a gente cantou, de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, só uma coisa importa, e o nome dele é Cristo. E o Natal a gente está celebrando, esse mundo não é o acaso, esse mundo importa. O que nós não conseguimos, como povo, como indivíduos, o nosso Deus fez. Ele falou e ele veio e cumpriu. Que Deus abençoe a sua vida
esse ano, nas festas, que você possa realmente viver essa mensagem. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não foi do céu falando algo que devemos viver, mas o Senhor se encarnou, Senhor. Que nós também possamos, Senhor, viver e encarnar o Natal. E não falar das nossas bolhas, falar dos nossos palácios, falar da nossa igreja aqui, mas viver, Senhor, no mundo a sua missão. Que o Senhor abençoe cada Natal aqui, cada fim de ano, que o Senhor cure os corações que estão machucados por esse ano, que o Senhor crie na tua igreja, Senhor, um lugar onde o reino está sendo sinalizado, um reino de generosidade, justiça e partilha, e de paz, Senhor. Que a notícia de Natal seja uma paz verdadeira, em nome de Jesus, amém. Amém. Queria chamar de novo o Pedro aqui. Pedro, já vou dando aquela palavra final. Tudo que eu falei no primeiro culto é de verdade, tá bom? Receba. Pedro, obrigado, querido. O Paulo realmente estava muito chateado de não estar aqui. Você vou tentar repetir, se vier. Você é um talento, você é uma alegria a gente ver. Eu descobri aqui, estava no meu Instagram, no intervalo, vi que ontem vocês também estavam na TV. Vocês estão... Está brilhando, né, meu amigo? E eu falei uma coisa para o Pedro que é verdade. O Pedro, não tem nada de errado, mas o Pedro não é um cantor gospel. Ele é um cantor que decidiu cantar, é igual o Paulo, assim. O Paulo tem muito assim, que decidiu cantar as verdades eternas, mas não é um nicho. E que Deus te dê força para você cantar isso, que Deus te dê melancolia. É bom também, os Arrais tinham isso, eu aprendi. É muito bom, é difícil fazer Natal, gente. Deixa eu reclamar um pouquinho antes. Vai se preparando aí que eu vou reclamar um pouco. É difícil fazer Natal. Essa semana queimou o ar-condicionado e aí é difícil. A gente achou que quase cancelamos. Porque vocês estão vendo que, assim, no final do ano, é Natal. O Pedro, ele veio, o avião dele pousava 1h30, ele passou a madrugada embarcado. E ele falou, não, vou pousar. E aí o voo atrasou. E a gente chamou alguém, vocês quase tiveram um louvor com saxofone meu aqui. O bom de chamar o vocal livre é que eles são adventistas, então eles se reúnem no sábado, domingo eles estão aqui. Porque os músicos, que é músico, não quer vir no Natal. Eles falam, não, estou na minha igreja, são muito egoístas, eles querem estar com a família, é um negócio assim difícil. Mas você sempre esteve aqui com a gente, que Deus... E eu ia falar isso, a melancolia eu aprendi muito com os Arrais, com o Tiago, e assim, tem esse papel, é lógico, que sempre traz para a esperança. Eu acho que é importante. Que Deus abençoe. Mas sim, as próximas 2 músicas tentam um pouquinho o ápice, só para o pessoal sair falando, não sair, nossa, que eu não quero mais. A gente tem. Deus abençoe, e eu já estou despedindo, que seja um tempo bom aí, cara, de fim de ano. Obrigado por você ter vindo, viu? Vou tentar cantar uma... Eu lembrei que eu tenho uma música de Natal, Marcos, que eu achei que eu não tivesse. O pessoal lá fala que eu sou o Grinch, né? Que eu não tenho nada de Natal. A gente teve um ano passado um Grinch aqui também. Eu lembro. Eu estava. Mas eu tenho uma música de Natal. Eu acho que eu não sei se eu já cantei ela assim sozinho, mas eu vou tentar. Dias escuros, tempos difíceis, povo perdido confundem o mal com o bem. Mundo em trevas, filhos e filhas desprotegidos, o amor beira a extinção. Diante de todo caos, uma estrela rasgou o céu, interrompe a noite, anunciando a chegada daquele que a todos deu uma nova chance. Chora um menino Deus e o universo se cala. Grita a plenos pulmões em seu choro a minha voz ecoa.
minha voz hoje fala. Luz na escuridão, paz neste mundo mal, desce do céu e habita em meu coração. Ergue alto a bandeira, o caminho, a salvação. Mostra a beleza do reino de Deus e a justiça que desaprendemos. Deus entre nós nasceu, para que entre nós haja dias de glória, tempos felizes, povo unido, repartem tudo que tem, mesa farta, todos bem-vindos, todos são filhos, herdeiros de um pai de amor. As correntes quebradas, os muros estão no chão, festejamos juntos, anunciando a chegada daquele que a todos deu uma nova chance. Chora um menino Deus e o universo se cala. Grita a plenos pulmões em seu choro a minha voz ecoa. Minha voz hoje fala. É facinho, né? Deu pra aprender? Luz na escuridão, paz neste mundo mal, desce do céu e habita em meu coração. Ergue alto a bandeira, o caminho, a salvação. Mostra a beleza do reino de Deus e a justiça que desaprendemos. Deus entre nós nasceu, para que entre nós haja paz na terra, entre os homens de bom coração. Haja paz na terra, entre os homens de bom coração. Haja paz na terra, entre os homens de bom coração. Deus entre nós nasceu, para que entre nós haja luz na escuridão, paz neste mundo mal, desce do céu e habita em meu coração. Ergue alto a bandeira, o caminho, a salvação. Mostra a beleza do reino de Deus e a justiça que desaprendemos. Deus entre nós nasceu, Deus entre nós nasceu. Dias de glória, tempos felizes, povo unido, repartem tudo que tem, mesa farta, todos bem-vindos, todos são filhos, herdeiros de um pai de amor. Oh, e ela é feliz. Você vê como tem coisa feliz também? Vou cantar uma outra feliz. Ela se chama Minha Casa é Gente. Ela originalmente é um forrozinho, mas eu não sei tocar ela do jeito que deveria ser. Porque o meu pai, ele ama forró, né? Aí eu escrevi uma música para gravar com ele, o original é eu e meu pai cantando. Mas eu vou cantar do jeito que dá. Deixa eu ver se eu achar um tom bom aqui. Vai ficar muito agudo aqui. Foi tão de repente, o mundo virou de ponta cabeça. Só assim pra gente entender de fato o que tem valor. Ixi, não tá dando certo aqui o negócio, pera aí.
Foi tão de repente, o mundo virou de ponta cabeça. Só assim pra gente entender de fato o que tem valor. Não é ter dinheiro, gastar a vida atrás de riquezas. É guardar a memória, é estar mais perto de quem se ama. Só o coração que conhece bem a dor da saudade sabe quão precioso é cada segundo que a gente tem. Nossa vida é um sopro, é um trem que passa, é uma viagem. O tempo não volta, o presente é hoje, aproveite bem. A minha casa é gente, a minha alma é comunhão. Eu sou feito de abraços, a minha pele é multidão. Olhando os nossos laços, vejo uma linda construção. Do lado esquerdo do meu peito bate acelerado, bate forte um coração assim, que é igualzinho ao seu, que é igualzinho ao seu. É que a gente esquece, a gente se perde por coisa boba. Torna complicado o que era simples de resolver. Nessa longa estrada, o mesmo destino ainda nos une. E é de mãos dadas que a caminhada fica melhor. A minha casa é gente, a minha alma é comunhão. Eu sou feito de abraços, a minha pele é multidão. Olhando os nossos laços, vejo uma linda construção. Do lado esquerdo do meu peito bate acelerado, bate forte um coração assim, é igualzinho ao seu, é igualzinho ao seu, é igualzinho ao seu, que é igual ao seu. A minha casa é gente, a minha alma é comunhão. Eu sou feito de abraços, a minha pele é multidão. Olhando os nossos laços, vejo uma linda construção. Do lado esquerdo do meu peito bate acelerado, bate forte um coração assim, que é igual ao seu. Muito bom. Vocês cantaram essa, eu não sei se foi na última vez. Foi sim. Vamos ficar de pé, vamos receber a bênção. E eu vou fazer uma coisa diferente que a gente não faz o ano todo, o Natal pode. Dá um abraço na pessoa do seu lado e fala Feliz Natal. Tempos de paz, que Deus abençoe você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre a sua casa, a nossa igreja, até que Ele volte. Amém. Deus abençoe. Nos vemos domingo que vem online e o ano que vem, dia 4, estaremos todos de volta aqui. Tchau, tchau.